que pra vencer. Ubra TV. A seguir, Toque de Vida. Olá, seja muito bem-vindo ao Toque de Vida de domingo com o culto cristão luterano direto da Capela Universitária no campus da Ubra, em Canoas. Hoje o culto tem a participação musical especial do coro masculino do Seminário Concórdia de São Leopoldo, sob a regência do pastor e maestro Raul Blum. A partir de agora, fique conosco neste momento de culto a Deus. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa casa de Deus, a mais esse culto. É uma alegria ter todos vocês presentes aqui. Também é uma alegria ter você aí na sua casa assistindo aos nossos cultos aos domingos pela manhã, aí no Toque de Vida. Que bom poder estar com você e que Deus abençoe também o seu momento de culto. Amém. Que tal aquele cumprimento caloroso de bom dia para quem está do lado? Pode ser? Vamos cumprimentar o nosso irmão, nossa irmã, hein? É sempre bom podermos cumprimentar com alegria aí o nosso irmão, nossa irmã na fé. E nós vamos começar cantando o hino 146 do Inar Luterano. Hino 146. Convido a congregação a pôr-se de pé.
Seguindo a nossa ordem litúrgica, no ponto 4, a invocação. Iniciamos nosso culto em nome da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Olhamos para trás e vemos Tua ação, ó Deus triuno. Olhamos para frente e vislumbramos Teu cuidado. Por isso, hoje invocamos Tua presença. Queremos Te adorar, louvar, ouvir e amar. Amém. Nós queremos neste momento levar diante de Deus as nossas falhas, os nossos erros e pedir a Ele que nos conceda o seu perdão. E nós vamos fazer isso conforme a confissão prevista na liturgia. Querido Pai, tenho cometido erros contra Ti e contra o próximo, perdoa-me. Senhor, ajuda-nos a mudar. Dá-nos sabedoria para administrarmos nossa vida. Em meu ser tenho a inclinação para o erro, que somente Tua palavra pode perdoar. Senhor, perdoa-nos. Guia nossa mente para que busquemos orientação em Ti e em Tua palavra. Senhor, perdoa minhas falhas. Senhor, restaura a minha vida. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos na certeza do perdão. Amém. Estimada congregação, em virtude dessa vossa confissão e na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a vocês a graça dele. E por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós faremos neste momento a leitura do Salmo número 124. Queiram sentar. Salmo 124, página 416 do Antigo Testamento. Página 416 do Antigo Testamento. Eu faço a leitura dos versículos ímpares à congregação dos pares. Que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, e a enchente nos teria coberto, e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Nós cantaremos o hino previsto na liturgia, as 3 estrofes, em preparação ao batismo. Peço aos pais e os padrinhos que na terceira estrofe venham ao altar. A cumprir o teu mandato.
bem-vindos ao altar do Senhor. É uma alegria o fato de vocês estarem aqui trazendo a Lauren, né, essa bênção na vida de vocês pais e também de vocês padrinhos. Cumpre a mim lembrar que a Bíblia ensina que por causa da queda em pecado, lá com Adão e Eva, todo ser humano nasce em pecado. Também essa é a situação da Lauren. Foi concebida e nasceu em pecado e estaria eternamente condenada se não fosse a salvação através de Cristo Jesus. Por que batizar a criança? Porque é um presente que Deus dá, é um dom de Deus o batismo. Deus diz: tu és minha. Deus coloca a fé no coração da Lauren. Assim, vale lembrar ainda, estimados padrinhos, o que nos diz o Evangelho conforme São Marcos. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Lauren recebe o sinal da Santa Cruz tanto na fronte como no peito, em sinal do teu resgate por Cristo Jesus. Amém. E ela deu um sorriso aqui. Está muito tranquilo. Queridos padrinhos, ainda vale lembrar, como nós conversamos já com os pais e os padrinhos, que hoje vocês estão confessando neste ato a fé da igreja cristã no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, em lugar dessa criança, da Lauren, que não pode nos responder. Vocês são testemunhas de que ela será batizada nesta fé no Deus triuno. Além disso, pedimos que orem por ela, deem bom exemplo, começando por ir à igreja, procurem fazer o melhor pela sua afilhada, especialmente no caso da falta dos pais. Naquilo que estiver ao alcance de vocês, façam que ela tenha a instrução na santa palavra de Deus e nessa fé na qual hoje ela será batizada. Por isso pergunto a vocês, padrinhos, estão de bom grado e querem assumir esse compromisso diante de Deus e desta congregação? Se assim for, respondam sim com o auxílio de Deus. Que Deus vos ajude nisso, que Deus vos abençoe, para que vocês sejam padrinhos bons e consigam de fato realizar esse feito de instruir a Lauren na santa palavra. Convido vocês a me acompanharem até a pia batismal. Estimados pais e padrinhos, peço a vocês que neste momento, em lugar da Lauren, respondem algumas perguntas. Vocês renunciam todas as obras de Satanás e toda a influência e todo o seu poder? Se assim for, respondam sim. Vocês creem em Deus Pai, o Criador, em Jesus Cristo, o Salvador, e no Espírito Santo, o Consolador? Se for, respondem: creio. Queres ser batizado, portanto, nesta fé cristã? Bom, Lauren, essa que aproxime aqui. Lauren, eu te batizo em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho e em nome de Deus Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Deus, que te regenerou pela água e pelo Espírito, te conserve na fé cristã para esta vida e para a vida eterna. Deus te abençoe, Lauren. Amém. Congregação, pode sentar. Que bom que vocês estão aqui, Claudir, Janice. Posso contar? Janice está me olhando aqui. Isso é uma bênção na vida da Janice, né? E do Claudir. Não esperavam mais ter filhos, é verdade, né? E a Lauren surgiu aí. Foi uma surpresa, no início foi um susto. Conversamos, é uma alegria na vida deste casal que já tem 2 meninas lá como filhas. E está aqui a terceira menina, a Lauren.
Que Deus os abençoe como tem abençoado até agora na criação, na educação das filhas de vocês. Que assim seja também com a Laura. Entrego neste momento aqui a ti, Claudir, o certificado de batismo, e também nas mãos aqui do Claudir uma Bíblia infantil, para que desde pequena a Lauren ouça as histórias da Bíblia, da Palavra de Deus, na linguagem que ela compreende aí. Que Deus abençoe vocês, tá? Que Deus te abençoe também, Janice, tá bom? Queiram sentar. Bom, neste momento, estimada congregação, estão vendo que nós temos uma presença aí, que é a presença do coral masculino do nosso Seminário Concórdia de São Leopoldo, a casa de formação dos pastores da nossa igreja. É uma alegria tê-los conosco, e agora eles vão entoar então Do Poder de Deus Depende. Do poder de Deus depende tudo que homem empreende, e não de outro bem qualquer. Quem puser sua esperança no Senhor, de certo alcança tudo quanto lhe couber. Deus que tem a mim mantido e sua bênção concedido, o meu protetor será. Ele cuja mão me guia, todo mal de mim desvia, sempre me governará. Muitos andam em cuidados que lhes causam ânsia e enfados, sem real consolo dar. Eu, porém, procuro a Cristo, alegrando-me com isto, sua paz vou desfrutar. Dando sequência à nossa liturgia, nós faremos agora a leitura de 2 Coríntios 6, página 149 do Novo Testamento. 2 Coríntios 6, 1 a 13, onde o apóstolo Paulo nos diz as seguintes palavras: Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como os desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres.
Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Até aqui a leitura. A próxima leitura se encontra na página 33 no Novo Testamento, Marcos capítulo 4. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Bom, neste momento eu convido agora as crianças e os professores da escola bíblica para que venham até a frente aqui. Todas as crianças estão convidadas a virem até a frente. Isso, venham todos aqui. Esse é o momento da escolinha. Vocês ouviram o texto do Evangelho agora, né? Que Jesus acalmou a tempestade. É isso que eles vão aprender lá? Eu já dei uma olhada lá, tá bonito. Eu até não sei se eu vou deixar, eu vou lá na escolinha, hein? Vai estar bem bacana lá. Vamos fazer uma oração antes de ir para a escolinha? Pode ser? Querido Jesus, que bom estarmos aqui e aprendermos Tua palavra. Abençoe nossa escolinha. Amém. Muito bem, pode acompanhar os professores por aqui. E nós, em preparação à mensagem, vamos cantar as primeiras duas estrofes do hino Vem Espírito Divino, hino 140.
Deus Espírito Santo nos ajude no falar e ouvir a sua palavra. Realmente é verdade que o que está colocado na sala da escola dominical sobre esse tema está bem atraente. Tem um mapa muito bonito para falar do mesmo tema que eu vou falar agora nesse momento. E com certeza os filhos de vocês, os netos, vão estar também ouvindo a essência do que eu vou dizer nessa manhã. Nós sabemos o que é um CDB. Quer dizer, eu sei mais ou menos. Agora, tenho certeza que você não sabia, nem eu sabia, o que é um CB. Alguém sabe? Não vai levantar a mão. O que é um CB? CB é cúmulo nimbo. É a provável causa meteorológica que derrubou o avião da Airbus, da Air France. Eu começo lendo um artigo de um comandante. Aliás, o comandante foi muito feliz na sua aplicação dessa realidade meteorológica a 11 mil metros de altura, quando o texto de hoje fala de um lago. São outras condições meteorológicas. CB são coisas lá dos 11 mil metros de altura. Diz assim o comandante: embora as respostas ainda repousem no fundo do Atlântico, algumas respostas sobre a vida vão permanecer no fundo dos mares até o dia do juízo. Tudo indica que o fator meteorológico, se não foi determinante, ao menos contribuiu para a tragédia que abateu em pleno voo de cruzeiro o Airbus da Air France, que fazia a rota Rio-Paris. Em meio à consternação geral pela perda de tantas vidas, sonhos e esperanças, buscam-se falhas técnicas que expliquem por que uma maravilha tecnológica que incorpora conquistas científicas acumuladas ao longo de milhares de anos pela humanidade pôde se desmanchar num piscar de olhos, sem motivo aparente. Esse sentimento, diz o comandante, parece confirmar observação do professor Hermógenes, de que o grande perigo da tecnologia é implantar no homem a convicção enganosa de que ele é onipotente, impedindo-o de ver sua imensa fragilidade. Impedindo-o de ver sua imensa fragilidade. O comandante diz o que nós queremos dizer a partir desse texto da tempestade, não lá em cima, mas no lago. Se fala em Mar da Galileia, mas realmente é um lago. É um lago que, nas proporções de um oceano, não é nada, mas o lugar era conhecido como um lugar de ventos súbitos que surpreendiam. Imaginem o barco da época. E, por sinal, os tripulantes eram especialistas de pesca, gente qualificada para o trabalho de pesca, e havia a bordo um carpinteiro que não entendia nada de mar, entendia de pesca diferente. Ele foi escolhido por Deus para pescar toda a humanidade, mas não entendia de mar, apesar de que, estou dizendo isso como homem que ele era, de fato, e como prova de que ele era homem, estava dormindo, tinha necessidades como ser humano de descanso. E Jesus está no barco. Mais adiante, nesse cenário de Lucas 4 e Lucas 5, Jesus não só aqui acalma uma tempestade, como faz mais 2 milagres. No meu entendimento, forma um trio que prova, como lemos no Salmo 24,
há pouco que o Senhor Deus é o Criador do céu e da terra. Ele mais adiante, no capítulo 5 de Lucas, o cenário de então, ele trata com os demônios. Alguém poderia dizer, mas falar hoje em demônio é meio complicado. É meio difícil nesse mundo tecnológico falar em demônios. Olha, eu nunca vi nunca vi o capeta, nem o chifrudo. Mas que esse mundo está impregnado de ações demoníacas, eu duvido que alguém tenha coragem de afirmar que não tem manifestações demoníacas no cenário da humanidade. Estão cheias no mundo econômico, político, ideológico, empresarial, enfim, não tem ordem que não se possa perceber o demoníaco presente. Às vezes até com aparência angelical. Apesar que o diabo, conforme a Bíblia, está limitado na sua ação, mas ele tem em todos os cenários a presença e o seu dedo marcando. E no texto de Lucas, ou de Marcos 5, Jesus mostra o seu poder. Primeiro eu falei antes sobre o mar e o vento, e agora sobre os demônios. E por fim, Marcos 5, Jesus mostra o seu poder ao ressuscitar a filha de Jairo. Então ele não é só Senhor que acalma e manda o vento parar quieto. Ele não é só Senhor que manda as ondas pararem. Senhor da natureza. Ele é Senhor da natureza, sim. Mas ele é mais. Ele é Criador do universo. Que no Gênesis, quando diz que Deus criou o mundo, Jesus estava no meio. Não é que ele veio depois como uma criatura que se associou ao Criador Deus Pai. Não, Jesus fez parte da criação. É a natureza, os ventos, tudo estão sob o seu controle, porque ele é Deus. Ele não só faz parte da criação, como também redime a natureza. Há um texto de Paulo na carta aos Romanos em que Paulo expressa que a natureza geme, aguarda a libertação, porque a natureza sente o peso do pecado. Eu disse mais ou menos o que os ecólogos, os do meio ambiente, estão enchendo as televisões e jornais, chorando, clamando pela destruição da natureza, que é feita de uma maneira de chocar e assustar. Eu sei, nós temos alguns projetos no mundo de salvar alguns rios, reflorestamento, mas o que acontece em termos de destruição da natureza é de chorar. É de chorar. Pois a natureza também, conforme Paulo, aguarda o momento de ser liberta dessa escravidão que o ser humano impõe, esse maltrato que impõe a natureza. E agora eu vou incluir, a semana eu vi um programa de rádio que se referia a uma senhora, meio talvez não muito, às vezes bem focada em alguns detalhes, mas uma senhora que cuidou dos animais. O que se faz hoje com os animais, um maltrato. Enfim, Jesus é o libertador da natureza, é o provedor, mas Jesus, esse Senhor que acalma o vento, manda o vento ficar quieto, manda o mar parar. O comandante lá em cima não podia fazer nada, estava diante de um montão de equipamento de última geração que tinha de mais moderno, e não pode fazer absolutamente nada. E nas proporções, Jesus está ali dormindo, os 12 profissionais apavorados, ele é acordado e diz: acalma, mar. Pois esse Jesus, esse Senhor que é Senhor da natureza, também é o centro, o Senhor da Bíblia. Esse livro tão, aliás, o mais vendido e conhecido na face da terra, são 69 livros, um montão de história, um montão de poesia, um montão de palavras de consolo, mas acima de tudo pode-se resumir a Bíblia numa palavra só: Jesus é Senhor da natureza, e Ele é o centro, Ele é o sentido de toda a Escritura Sagrada. O resto é o resto. A obra dele, a pessoa dele, é que é o ponto sobre o qual gira toda a mensagem do Evangelho. E por último, Jesus é Senhor da minha vida.
Não basta, e tem muita gente que vê em Jesus um grande Senhor do universo que comanda as coisas, que admitem que Jesus está ali na Bíblia, mas da minha vida, do meu ser, que lida com as minhas angústias, os meus medos, que puxa a minha orelha, me disciplina, como fez com os discípulos aqui que se apavoraram, cheio de medo. Jesus diz: pô, mas onde é que está a fé de vocês? Como é que é? Vocês não têm confiança? Eu não sou quem eu sou, eu não sou Senhor desse universo, eu não sou o Salvador de vocês, e vocês estão apavorados. Inclusive chegaram quase a dizer a Jesus: pô, Jesus, tu não está vendo que está quase que repreendendo a Jesus? Jesus devolve, não vingativamente, mas devolve: diz, vocês são pessoas de muita pequena fé. O que diz o primeiro mandamento? Que Deus seja Senhor sobre todas as coisas. E Lutero, na explicação, diz: devemos temer e amar a Deus e confiar nele sobre todas as coisas. Estou agora falando não da tempestade do lago, não daquela de 11 mil metros lá em cima, falo das nossas tempestades. E tem muita tempestade nas nossas vidas, enfermidades, dificuldades, enfim, cada um conhece o seu tempo, cada um conhece como é que está o seu tempo, se está inverno, está verão, se está mais para chuva. Aliás, às vezes está um temporal tremendo no nosso ser. E Jesus é visto nessa história, esse acontecimento, como o Senhor que tem poder sobre tudo. Para terminar, uma das figuras mais conhecidas de Jesus é Jesus como bom pastor. Portanto, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, é minha vida, eu. O segundo quadro que mais lembra e consola, além dessa do bom pastor, é Jesus num barco acalmando a tempestade. Porque as nossas vidas têm tempestades e vão ter até o fim da vida. E o que nessa figura está presente, que a igreja é um barco. Nós somos os tripulantes. Nós andamos ou vamos como igreja ou congregação pelo mar da história. E o importante é que nesse barco está o Senhor da natureza, o Senhor da palavra que é lâmpada para os nossos pés e o Senhor da minha vida. E Ele está no controle de tudo. Às vezes parece, como no caso aqui, que os discípulos dizem: o barco está descontrolado, não tem ninguém. Não tem. Nós é que não fazemos a leitura e não percebemos, porque a presença dele é uma presença oculta. A presença dele é uma presença oculta. Hoje, nesse momento, através da sua palavra e da Santa Ceia, a presença dele se faz mais perceptível, especialmente na ceia, quando recebemos seu corpo e seu sangue para fortalecimento de nossa fé. Lutero disse: o decisivo na vida é saber quem é o meu Senhor. Essa é a grande questão da vida: quem é o meu Senhor? Tem senhores errados, senhores falsos, poder, prazer, prestígio, que escravizam. Podia aumentar a lista desses senhores. Ter fé é ter o Senhor certo, que acalma as nossas tempestades, porque Ele está a bordo de nossa vida, da igreja como tal. Vêm os tempos mais difíceis que vierem, e a gente às vezes olhando para esse mundo diz: mas onde é que vai parar a igreja cristã? Não tem futuro para isso. Quem está no barco é Ele, e Ele tem o controle sobre tudo, sobre a nossa vida. Deus aumente a nossa fé, nossa confiança. Amém. E a paz de Deus, que sai de todo entendimento humano, guarde os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.
11 do nosso programa Confissão de Fé, somos convidados a dizer isso de uma maneira afirmativa e bem clara, quais são as nossas convicções e as nossas confianças. Dizemos isso em pé todos em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vocês podem sentar, nos dirigimos a Deus no momento de oração. Senhor, perdoa-nos toda a falsa confiança que temos em nós mesmos. Perdoa-nos toda a segurança orgulhosa que nos faz e nos fez dispensar Tua ajuda. Se a tempestade nos angustiar, se o barco de nossa vida começar a afundar, que então saibamos recorrer a Ti, nosso único Salvador. E que o saibamos fazer também em tempo de bonança. Faz crescer a nossa fé tão pequena e tão mesquinha às vezes. Faz crescer nossa confiança em Teu poder, no Teu perdão, no Teu amor que se renova a cada manhã. Tu és o Senhor da tempestade. Louvado seja hoje e sempre o Teu nome. Em Mateus 26, está o relato onde Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Bebei todos deste, este é o meu sangue para perdão de pecados. A Igreja Luterana acredita no ensino bíblico de que, na Santa Ceia, recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, com o pão e o vinho para perdão de pecados. Participam desses sacramentos cristãos batizados, que foram instruídos no ensino bíblico, que concordam e confessam esta fé da Igreja Luterana. Portanto, estimados cristãos, aproximem-se do altar em arrependimento, fé e alegria para receber Cristo para perdão de seus pecados e também fortalecimento na fé. E nós convidamos a todos para que em pé nós façamos a oração
que Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Estimada congregação, vinde que tudo está preparado, está pronto para perdão e fortalecimento da fé. Nós vamos distribuir a Santa Ceia de forma costumeira, aproximadamente 25 pessoas aqui, começando pelo meu lado direito, depois o meu lado esquerdo. Mas antes disso, a gente, na primeira mesada,
a gente vai oferecer a Santa Ceia ao coro masculino do Seminário Concórdia, porque durante a participação de todos, eles vão entoar mais louvores a Deus. Então, a primeira mesada, o coro está convidado. E depois, meu lado direito, o meu lado esquerdo. Vinde, que tudo está preparado. Que Deus abençoe a participação na Santa Ceia. Eis-me aqui, Senhor, ouso-me a chegar, assim tão pecador, perante o teu altar. Sei que muito resisti, teu convite em vir aqui, mas por teu amor, aceita o meu louvor. Aflições sempre haverá, mas o amigo mais fiel nunca falhará. Deus não falhará, Deus não falhará. Passarão a terra e o céu, mas Deus não falhará, não falhará. O perigo que vier não me assustará, pois Deus é meu protetor, nunca falhará. Deus não falhará, Deus não falhará. Passarão a terra e o céu, mas Deus não falhará, não falhará. Em tristeza e de sabor, Deus me guiará. Seu constante eterno amor nunca falhará. Deus não falhará, Deus não falhará. Passarão a terra e o céu, mas Deus não falhará, não falhará. Convidamos a todos para nós agradecermos por este presente que é a Santa Ceia, conforme o ponto 21, em pé. Te agradecemos, ó Pai, por este presente que salva. Pedimos que esta Santa Ceia nos fortaleça a fé em Ti e nos dê sempre mais motivação para servir o nosso semelhante em amor. Mediante Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E este foi o Toque de Vida de domingo, com música e mensagem a partir da Capela Universitária em Canoas, o culto cristão luterano. Você já sabe, todos os domingos às 8 da manhã, aqui na Ubra TV, você acompanha este momento de culto. Para entrar em contato com a gente, você já sabe, toquedevida@ubratv.com.br. Mande o seu comentário, a sua crítica, o seu elogio. Será muito bom ler aquilo que você tem a nos dizer.
Toque de Vida de hoje fica por aqui. Um ótimo domingo, uma semana muito abençoada e amanhã um novo encontro aqui na Ubra TV. Um abraço, a gente se vê.